Olá pessoal, meu nome é Sérgio Bigi, sou técnico de segurança do trabalho e também sou blog e youtuber, trazendo mais um NR aí para a gente estar fazendo a interpretação, NR8 Edificações, aí mais um NR que faz parte da playlist Normas Regulamentadoras comentadas item a item, bem fácil de fazer, bem fácil de entender e bem pequenininha também aí para a gente estar fazendo a interpretação dela. A NR8 é dividida em grupos, basicamente ela tem 4 grupos. O primeiro grupo é 8.1 objetivo, 8.2 altura do piso ao teto, 8.3 circulação e 8.4 proteção contra intempéries. Então, um mapa mental aqui bem pequeno com o sumário da divisão da NR8. Item 8.1. Esta norma regulamentadora NR estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem. Bom, objetivo da NR8: estabelecer requisitos técnicos mínimos para que uma edificação tenha garantida segurança e conforto para seus empregados. As edificações em construção devem obedecer aos dispostos na NR18 e demais regulamentos municipais e estaduais. Já as edificações construídas devem atender ao disposto na NR8. Então, bem fácil também aí de entender essa primeira interpretação, que é basicamente só sobre o objetivo. Item 8.2. Os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto, pé direito, de acordo com as posturas municipais atendidas às condições de conforto, segurança e salubridade estabelecidas na Portaria 3.214 de 1978. Então, a NR8 ela diz que o pé direito ela deve ser de acordo com as posturas municipais, conforto, segurança e salubridade. Então, há que se analisar o todo para se estabelecer o pé direito. Eu até gosto mais da definição de NR8 do que da CLT. A CLT ela fala em pé direito mínimo de 3 metros. A NR8 ela diz que o pé direito mínimo ela deve estar de acordo com as situações que levem a conforto, segurança e salubridade para os empregados do estabelecimento. Essa que eu mais gosto. Só que a NR8 ela basicamente são para estabelecimentos já construídos. Então, basicamente, se eu já tenho uma determinada condição, eu teria que alterar ela. Então, assim, uma menção que faz para uma relação de altura para uma estrutura já construída. Então, não faz muito sentido. Bom, a expressão pé direito corresponde à altura livre do piso ao teto, segundo o artigo 171 da CLT. Os locais de trabalho deverão ter no mínimo 3 metros de pé direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto. Já a NR8 determina que o pé direito dos locais de trabalho deve atender às posturas municipais, observando-se as condições de conforto, segurança e salubridade estabelecidas pela Portaria 3.214 de 1978. Item 8.2.1, revogado pela Portaria CIT número 23 de 9 de outubro de 2001. Então, uma revogação aí um pouco recente. Basicamente esse item dizia o seguinte: a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho poderá ser reduzido esse mínimo, desde que atendidas as condições de iluminação e conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho. Então, se existia um mínimo que era estabelecido pela lei municipal para a altura do piso ao teto, a autoridade competente poderia chegar lá, fazer uma reavaliação e reduzir esse mínimo municipal de 3, por exemplo, para 2,5, de 4, por exemplo, para 3. Um exemplo. Então, o que é revogado? Revogado é que se tornou nulo, que se tornou inválido ou sem efeito, foi anulado. Então, esse item já não tem mais valor nenhum desde 2001, ficou apenas como registro. Item 8.3, circulação. 8.3.1. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. Os pisos devem estar em perfeito estado, sem saliências ou depressões, de modo a proporcionar uma boa caminhada, sem riscos de quedas para os trabalhadores. Então a gente vê uma condição de piso irregular aqui, claro que não é dentro da empresa, não é uma calçada, mas somente para ilustrar o que é um piso irregular, com saliências, deformações e possibilidades aí de tropeços e coisas do tipo. Então esses pisos não devem apresentar saliência nem depressão, eles devem ser eliminados, corrigidos, isolados ou impossibilitados da circulação de pessoas nesse local.
Item 8.3, ainda de circulação, item 8.3.2. As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos. Bom, tanto os pisos como paredes que tenham aberturas que acarretam risco de queda de pessoas e objetos devem ser protegidos e sinalizados. Então eu coloquei aqui uma foto que ilustra aberturas nos pisos. Em algumas empresas isso aqui é normal, em algumas empresas isso aqui às vezes é uma alteração que está havendo no ambiente de trabalho, mas esse aqui às vezes é normal. Então a gente vê aqui umas grades circulando ao redor, tá vendo? Para que ninguém tenha a possibilidade de queda. Então tanto aberturas no piso como na parede devem ser protegidas dessa maneira ou de outra forma qualquer, contanto que impeçam a queda de pessoas ou de objetos na parte inferior. Item 8.3.3, ainda referente à circulação. Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas para as quais a edificação se destina. Bom, as rampas, escadas e pisos devem ser projetados e construídos de modo que seu dimensionamento possam oferecer resistência e segurança aos trabalhadores e às cargas a que são submetidas as rampas, escadas e os pisos. Então, bem fácil também de entender essa parte de circulação. Então, as rampas nas partes de circulação devem ser projetadas para resistir, para que ela foi destinada, projetada ou objetivada naquela finalidade ali de circulação. Se eu tenho materiais, então eu preciso de uma rampa, escada ou coisa do tipo, com maior resistência para que não ocorra um acidente ou coisa do tipo, ou má formação, condição, deformação do piso referente àquele trabalho realizado. Bem fácil de entender, uma parte também bem simples aí referente ainda à circulação. Item 8.3.4. As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação. Normas técnicas são as NBRs, também podemos usar decretos e leis municipais e estaduais, mas basicamente o que são utilizadas são as NBRs, as normas técnicas para construir escadas e rampas. Eu coloquei outros decretos e leis municipais porque a Fundacentro ela criou um ARTP para a construção de escadas, na verdade portáteis, mas há outras definições também para rampas e outras de construção civil. As NBRs, na verdade, as que mais são utilizadas para a construção de escadas e rampas fixas. E há uma série de normas que são utilizadas aí para a construção delas. Coloquei aqui algumas como definição, mas que não são objeto intrínseco de rampas e escadas, mas que ajudam na construção, no planejamento desse tipo de construção. A NBR 16.280, reforma em edificações, acessibilidade, edificações habitacionais, desempenho, elaboração de projetos de edificação e arquitetura e representação de projetos de arquitetura. Basicamente, essas 5 NBRs são as mais utilizadas por arquitetos e outros profissionais que trabalham aí com construções. Item 8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, serão empregados materiais ou processos antiderrapantes. Bom, os produtos e materiais antiderrapantes aumentam a segurança na circulação do ambiente. A gente sabe que diariamente são desenvolvidos, são colocados à disposição aí no mercado diversas tecnologias diferentes aí para aumentar a segurança em escadas, passarelas e outros com relação à aderência dos calçados ao piso. Então eu coloquei aqui alguns tipos de materiais que são utilizados, por exemplo, fitas antiderrapantes, pisos antiderrapantes, tapetes antiderrapantes. Então uma série de infinidade de material aí que pode ser utilizado para fazer a eliminação desse tipo de risco, que é de escorregões e quedas no ambiente de trabalho. Item 8.3.6, ainda referente à circulação. Uma mudança alterada aí de 2011, uma alteração recente. Os andares acima do solo
devem dispor de proteção adequada contra quedas, de acordo com as normas técnicas oficiais, técnicas e legislações municipais, atendidas às condições de segurança e conforto. Então aqui são áreas de trabalho diferentes do que a gente tinha visto anteriormente, são áreas de trabalho comuns, mas não de trabalho de pessoas, mas são locais em que há materiais ou produtos que são armazenados e há abertura para fazer a verificação. Então esses locais precisam estar protegidos para fazer a verificação ou o trabalho cotidiano comum do dia a dia. Então todos esses andares acima do solo devem dispor de proteção adequada contra quedas. Então bem fácil também aí de entender, mas isso se aplica também para prédios, construções, sacadas de prédios, tudo, basicamente todo tipo de andar superior deve ser protegido. Então bem fácil de entender isso aí. Contra quedas a gente tem uma infinidade de materiais, seja de concreto ou seja de metal, que pode ser esse tipo aqui que a gente está vendo, que é um corrimão, tá bom? Tranquilo, bem fácil de entender também. Item ponto 4, o outro grupo, é a proteção contra intempéries. Item 8.4.1, as partes externas das edificações, bem como todas as que separem unidades autônomas de uma edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, devem obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. Bom, então paredes ou estruturas externas e paredes ou estruturas que ligam unidades devem ter resistência a fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural, impermeabilidade. Devem observar as normas técnicas para fazer essas proteções. As proteções podem ser em paredes, podem ser em equipamentos, contanto que ela gere algum tipo de risco ao pessoal ali naquele local trabalhando ou em áreas adjacentes ou áreas vizinhas. Então todas essas condições aí devem ser adequadamente protegidas para evitar condições de desconforto ou insegurança para os que nela ali transitam ou estão próximo a ela. Item 8.4.2, os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser sempre que necessário impermeabilizados e protegidos contra a umidade. Bom, ambientes úmidos favorecem o desenvolvimento de bactérias e fungos no ambiente de trabalho, além de aumentar o risco de acidentes e contaminações ambientais do solo. Uma vez que a empresa identifique a necessidade, sempre deverá ser feita a impermeabilização dos pisos e paredes. Então a gente vê aqui nessa foto uma oficina mecânica, onde o piso é impermeabilizado. Isso ajuda no housekeeping, na visibilidade do ambiente de trabalho, que eu como cliente chego numa oficina como essa, vejo que realmente o ambiente de trabalho é muito limpo, é organizado, os profissionais devem ser tão bons quanto o ambiente de trabalho assim o é, e isso favorece uma série de coisas, como por exemplo a impermeabilização e a proteção contra a umidade, favorece a segurança, favorece um ambiente mais agradável para trabalhar e favorece também a possibilidade de não ter derrames ambientais, contaminação do solo, da água, coisa do tipo. Eu tenho como facilmente limpar isso aqui e esse contaminante ele não ir diretamente para o solo. Então isso facilita muito a segurança e a saúde dos trabalhadores que ali trabalham. Item bastante importante aí da NR8. Ainda proteção contra intempéries, item 8.4.3. As coberturas nos locais de trabalho devem assegurar proteção contra as chuvas. Bem simples também esse. Basicamente ele se refere a um telhado ou proteção superior, para que os empregados naquele local possam trabalhar e não serem acometidos por chuvas enquanto estiver trabalhando, ou equipamentos ou materiais ou coisa do tipo. Então as coberturas no local de trabalho devem proteger, além de proteger e ter inúmeros objetivos, devem além destes proteger contra as chuvas. Então, além de proteger contra sol, intempéries, chuvas e coisas do tipo, vendaval, ela também traz uma série de benefícios, como um local mais agradável para se trabalhar. Item 8.4, ainda com relação a intempéries, item 8.4.4. As edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas de modo a evitar insolação excessiva ou a falta de insolação.
Bom, tanto os dois são prejudiciais para a saúde e até para o trabalho, né? A insolação excessiva ou a falta de insolação, a falta de sol também não é bom para os trabalhadores. Então, a insolação, do termo latino insolatione ou heliose, é um mal-estar decorrente da exposição prolongada ao sol intenso ou ao calor. A falta de exposição à luz também é prejudicial. Para isso, a empresa deve prover meios de proteção adequada ao sol e prover recursos também para que a luz possa acessar o ambiente, seja ela natural ou artificial. Então, proteção contra intempéries aí falando de insolação ou falta dela. Bom, aqui se conclui a interpretação da NR8. Ela é muito pequena. Vocês podem ver que a gente viu ela em 16 slides, 16 slides bem curtos, ou seja, a NR8 é bem antiga. Ela faz referência basicamente a construções já construídas, a edifícios em construção. Você utiliza a NR18, em edifícios construídos você utiliza a NR8. Então, assim, bem fácil de identificar, de ver alguns itens. Ela se divide em poucos grupos e tem muito pouco conteúdo. Mas fica aí todo o material já publicado, já interpretado. Por favor, pessoal, ajude a gente o canal aí, ajude o meu canal, se inscrevam, curtam, compartilhem o material nas redes sociais, em outros sites ou coisas do tipo, divulguem com colegas de trabalho e comentem aí, comentem positivo, negativamente, para ajudar o canal a crescer e desenvolver um conteúdo cada vez melhor. O conteúdo que a gente está desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo, é o melhor que eu posso fazer até agora, mas com a ajuda de vocês no sentido tanto de elogios como críticas, eu posso melhorar cada vez mais. Juntos somos mais fortes. Grande abraço e até mais.